Olá, a nossa aula de hoje é nós elaborarmos um cenário prático, né? E nós, em cima desse cenário, nós trabalharmos os principais processos e procedimentos de um administrador de banco de dados. Nós estaremos trabalhando aqui um cenário prático, né? Onde estaremos executando comando dentro do gerenciador Oracle, embora pode ser feito em qualquer gerenciador. Nós estaremos utilizando, não é um vídeo específico de Oracle, mas a ideia está passando a experiência de um administrador de banco de dados em cima desse cenário prático, para que os usuários, os alunos possam ter essa experiência e depois aplicar essa experiência nas empresas, nas organizações e na vida prática deles. Nós estaremos trabalhando no primeiro momento falando das tablespace, nós vamos explicar, né? Em cima das tablespace nós estaremos trabalhando os aspectos ligados aos usuários. Para esse usuário nós estaremos trabalhando os privilégios e os perfis do usuário. Então são atribuições básicas de qualquer administrador de banco de dados. Então o foco da nossa aula de hoje é trabalhar essas considerações. Então vamos a ela. Bom, primeiramente nós estaremos, como eu disse, nós estaremos elaborando um case. Nós vamos escolher um case da área comercial, na verdade parte do case. Então em cima desse case comercial nós estaremos escolhendo alguns objetos, né, algumas tabelas, e em cima dessas tabelas nós estaremos aplicando esses conhecimentos, esses procedimentos, né, ligados à administração de banco de dados. Então, nós desenhamos aqui em seguida um pequeno modelo, onde nós estaremos trabalhando esse modelo para a área comercial. Bom, aqui está o nosso modelinho. Então nós temos aqui o modelo conceitual, um pequeno modelo conceitual ligado à área, né, como eu disse, de negócio da área comercial, onde eu tenho o objeto cliente relacionado com o objeto pedido, relacionado com o objeto notas fiscais e relacionado com o objeto título. Pequeno relacionamento aí de 4 tabelas, né? Pequeno modelinho. Então aí nós temos aqui o cliente relacionado com o pedido. Bom, nós relacionamos dois objetos através de chaves primária e chave estrangeira. Então, no modelo lógico, a chave primária do cliente, né, ela vai ser uma chave estrangeira para o pedido, para ter o relacionamento de 1 para N. Por sua vez, e também teremos outros atributos para o cliente e para o pedido. No caso do relacionamento de pedidos com notas fiscais, nós estaremos que a chave primária do objeto pedido vai virar uma chave estrangeira no objeto notas fiscais, porque é um relacionamento de 1 para N. E a mesma coisa semelhante aqui em notas fiscais e títulos. Então eu tenho um relacionamento de 1 para N de notas fiscais para títulos. A chave primária de nota fiscal do título vai ser uma chave estrangeira no objeto título. Então isso é a maneira que nós representamos o relacionamento entre os objetos, entre as tabelas. Isso aqui, né, basicamente é uma aplicação da área comercial, né? E em cima dessa aplicação nós estaremos elaborando os procedimentos básicos de um administrador de banco de dados, envolvendo todos os aspectos, como nós dissemos. Então isso aqui reflete uma área de negócios que a gente vai ver aí em seguida, né? A regra de negócio que tem aqui de cliente para pedido, pedido para notas fiscais para títulos, né? Segundo esse modelo aqui. Então vamos ver como é que ficaria a regra de negócio. Então, no caso de cliente para pedido, como eu tenho um relacionamento de 1 para N, eu posso dizer que o cliente pode ter de 1 a vários pedidos. Então de 1, mínimo 1, no máximo vários pedidos. Por sua vez, o pedido, né, que para cliente é um relacionamento, uma cardinalidade de 1 para 1. Então o pedido deverá ser feito por um único cliente. Então nós temos esses duas regras de negócio aqui envolvendo o cliente ou o pedido, tá? Que a gente vai estar usando isso, vai ser muito importante nos nossos procedimentos aí de administrador de banco de dados, da administração de banco de dados. Por sua vez, eu tenho um outro relacionamento entre o pedido e a nota fiscal. Então aqui nós temos o pedido e a nota fiscal. Então nós temos que o pedido pode ter de 1 a várias notas fiscais, que é uma cardinalidade de 1 para N, né? De pedido para notas fiscais. E do caso de nota fiscal para pedido, eu tenho a cardinalidade de 1 para 1. A nota fiscal deverá ser de um único pedido. Tá? Então a nota fiscal ela é sempre faturada em cima de um único pedido.
Então esse aqui é a regra de negócio, né, do pedido para as notas fiscais. E finalmente nós temos um outro relacionamento envolvendo a nota fiscal e os títulos, né? Então nós temos aqui também de nota fiscal para o título uma cardinalidade de 1 para N. Então eu posso dizer que a nota fiscal poderá ter de 1 a vários títulos. Por sua vez, o título, né, no caso de título para nota fiscal, deverá ser de uma única nota fiscal, ou seja, um faturamento de um pagamento só, um único pagamento. Então esse é um modelinho que nós estaremos usando aí para os nossos procedimentos ao longo da aula, envolvendo objeto cliente, pedidos, né, nota fiscal e títulos. Então é isso que nós estaremos trabalhando e utilizando dentro do nosso. Nós estaremos a partir de agora num passo a passo, né? Então, um passo a passo, e aí nós estaremos utilizando aí dentro do nosso gerenciador. Então vamos agora para o nosso gerenciador de banco de dados para nós trabalharmos esses procedimentos de administração de banco de dados, né? Então vamos lá. Então está aqui os nossos procedimentos. Bom, a primeira coisa que nós estaremos fazendo é criando uma table space. Então nós vamos aqui ter todos os procedimentos, né, de manipulação da table space. Então uma breve explicação. A table space é aquela unidade lógica do espaço lógico gerenciada pelo gerenciador, né, pelo Oracle aqui no caso, aonde ele cria todos os seus objetos e gerencia. Então tudo que você cria dentro de um gerenciador de banco de dados é em cima de uma table space. Então criar uma table space ela é muito importante, porque você pode criar as table spaces e armazenar os objetos de maneira lógica. Então, por exemplo, imagina que você tem uma empresa com várias unidades de negócio. Então você pode criar uma table space para cada unidade de negócio e armazenar as suas tabelas, os seus objetos em cada uma dessas table spaces. Então qual é a vantagem de você ter mais de uma table space? Se você quer fazer uma manutenção em uma table space, você pode tirar ela do ar, como nós já vamos ver em seguida aqui, fazer a manutenção mantendo a outra table space disponível. Ou seja, eu não preciso tirar o banco de dados todo fora do ar. Então a grande vantagem na criação de uma table space é você criar ela para armazenar os objetos de maneira lógica. Eu posso, por exemplo, numa indústria, ter os objetos da área de produção numa table space. Os objetos, as tabelas, numa área administrativa, financeira, numa outra table space. Então, se eu quero fazer uma manutenção, eu tiro uma única table space, né? Se eu quero fazer um backup e de uma única table space sem afetar o banco de dados como um todo. Se você coloca todos os objetos na mesma table space, você vai ter, além de ter essa restrição de qualquer manutenção, ter que tirar toda a table space do ar, você vai ter um gargalo, porque vai estar todas as gravações sendo feitas naquela table space. E isso vai gerar um gargalo. O ideal é que você separe os objetos, logicamente, né, de acordo com a sua unidade de negócio, em table spaces diferentes. Aí você vai estar distribuindo os objetos e, consequentemente, a gravação e a leitura deles. Uma outra sugestão que os gerenciadores das empresas fazem é no sentido de você criar uma table space dos objetos das tabelas numa table space e os objetos de índice numa outra table space. E desta maneira você consegue eliminar o gargalo, né, para que não aconteça tudo dentro de uma única table space. Porque senão você vai ter lá objetos, tabelas e índice sendo gravado e lido num único local. E isso naturalmente vai gerar um gargalo, né, e dessa maneira vai afetar, né, a performance do ambiente. Então isso é muito importante na hora de você criar esses objetos, essas table space. Então aqui o nosso primeiro passo, nós estamos criando uma table space, chamada table space 1, né? E essa table space ela é composta de vários arquivos. Quando eu crio a table space, como eu disse, né, é uma visão lógica dos espaços, que ela vai ser composta por arquivos físicos do sistema operacional. Então aqui no nosso caso especificamente, a nossa table space é composta de 3 data files, 3 arquivos. Aqui está o caminho, né, onde está o arquivo no sistema operacional. Aqui está o tamanho, estou dizendo que cada arquivo tem 60 megas. Então a minha table space ela é composta de 3 arquivos, ela vai ter 180 megas. E se esse arquivo já tiver sido utilizado, eu posso dar a opção de reutilização. Ou seja, a hora que eu vou criar a table space, ele pode reutilizar o arquivo. Ele vai liberar o que tem dentro do arquivo e vai estar reutilizando.
Eu posso ter table space com quantos arquivos eu quiser, e cada arquivo do tamanho que eu quiser. Posso ter uma table space onde cada arquivo é um HD de um servidor. Então, o tamanho de uma table space é praticamente ilimitado. Vai estar limitado pela sua capacidade de armazenamento de HD, de servidores, e vai por aí afora. Tá? Nós temos duas opções aqui, que é a opção de login, ou seja, qual que é a ideia aqui? Todas as gravações que você vai fazer nessa table space, ela está gravando no headlog. Esse arquivo de headlog é utilizado para recuperar o banco de dados, né? Ou recuperar a table space. Se você não tem um headlog, os arquivos de log, se você quiser fazer uma recuperação na table space, basicamente você vai recuperar em cima do último backup. Agora, entre um backup e outro, né, você não vai perder as informações. A ideia é ter o headlog, você pode recuperar os dados dessa table space, né, em qualquer momento. Para isso, quando ele for recuperar, ele utiliza os arquivos de log. Então essa opção de login, né, ela tem essa importância. Por outro lado, eu vou estar gravando a informação na table space e no arquivo de log. Então tem esse lado, esse outro lado da moeda. Mas é muito mais importante a questão da segurança, né, do que a questão de estar gravando ou não no arquivo log. E aqui eu tenho a opção de tornar a table space disponível. Na hora que eu já crio, já posso tornar ela disponível. Então eu tenho a opção de criar uma table space e tornar ela disponível para uso. Ou criar ela já disponível. Então aqui está o comando para criar a primeira table space, né, que nós estaremos utilizando. Então vamos aqui no nosso gerenciador, né, nós estamos no administrador, na senha do administrador, e vamos já executar o comando para criar a table space. Então demora um pouquinho, né, e vai estar criando a table space, né, table space 1, né, que nós mandamos criar, de 180 MB. Tá, table space criada, né? Então acabou de criar a table space. Na verdade, nós estamos criando a table space definitiva, né? Porque nós temos a opção de criar, a gente vai fazer em seguida a table space temporária. A ideia da table space temporária é uma table space onde é utilizada para você classificar os dados. Por que ela é temporária? Porque a hora que você coloca a instância, ela é criada. A hora que você tira uma instância do ar, ela é liberada, né? Então, hoje, nas versões mais modernas do software, do gerenciador de banco de dados, quando você instala o banco, ele já cria uma table space temporária, no caso a user. Mas existe a possibilidade de você estar criando uma table space temporária também. Então eu estou aqui criando uma table space temporária 02, que também utiliza dois arquivos de 60 MB, 120 MB, né, para estar reutilizando, caso o arquivo já exista. E aqui eu tenho uma opção importante. A ideia é a seguinte: quando você vai gravar informações na table space, ele vai atualizar informações do dicionário de dados, uma série de informações para manter os dados atualizados da table space, ocupação de espaço, uma série de coisas. Agora, existe a possibilidade de eu falar assim, olha, eu quero gerenciar os espaços da table space. Não precisa gravar no dicionário de dados. No caso da table space temporária, eu falo o que eu estou dizendo aqui. Né? Por quê? Porque a hora que eu tirar a instância do ar, a table space já é liberada. Então não tem que estar me preocupando em gravando todas as informações no dicionário de dados. Até porque vai demorar tem um tempinho a mais para estar atualizando e gravando as informações no dicionário de dados. Então é o que eu estou dizendo aqui. Cria a table space temporária, table space 2, utiliza esses dois arquivos temporários, né? E o gerenciamento da table space temporária ela é local e vai aumentando, né, de 2 em 2 MB. Ou seja, à medida que o espaço vai acabando, ele vai aumentando de 2 em 2 MB. É isso que eu estou dizendo aqui. E a hora que eu tirar a instância do ar, ele vai liberar essa table space 2. Então é isso que nós estamos fazendo aqui na table space 2. Vamos criar a table space 2 aqui no nosso gerenciador, né? Editar, colar, para criar essa table space 2. Então está criando, table space criada, né? Então acabamos de criar as duas table spaces que nós estaremos. Então essa é uma atribuição do administrador, criar table space, né? Então, criar e gerenciar os espaços delas, né? Bom, como nós dissemos, né, a table space permite uma série de procedimentos que nós estamos chamando aqui de validação das table space. Quando nós criamos a table space, nós demos o parâmetro aqui para estar tornando ela online, ou seja, disponível, né? Mas eu posso criar uma table space com a opção de offline, ou seja, eu crio a table space, mas as pessoas não podem estar utilizando, ela está indisponível. E o que eu vou fazer aqui, mesmo depois de criada com a opção disponível, eu posso alterar ela para torná-la offline, ou seja,
não está disponível para uso dos objetos, dos usuários. Se eu quero fazer uma manutenção nela, se eu quero fazer algum procedimento nela, aumentar o espaço. Então é o que eu estou fazendo aqui. Estou alterando a table space 1, a table space definitiva, para o parâmetro de offline. Ou seja, eu estou tornando ela indisponível. Né? Então, vamos lá. Alter table space 1, offline. Então vamos executar esse comando aqui, né? Para torná-la offline. Então, está aí, table space alterada. Então, ou seja, a partir desse momento, essa table space está indisponível para os usuários. Eu, como administrador, eu posso querer fazer uma manutenção nela, quero aumentar o espaço, adicionar um data file, fazer algum procedimento com ela, eu torno ela offline. Né? Se eu quero fazer um backup com ela fora do ar, então eu torno ela offline. Então foi isso que eu fiz aqui. Né? Alter table space, a table space 1, tornei ela offline, indisponível, table space alterada. E aí eu posso torná-la online novamente, né? Torná-la disponível. Fiz a manutenção, fiz os ajustes e quero torná-la disponível para os usuários e para os objetos de maneira geral, para gravar informação e vai por aí afora. Então eu estou aqui tornando a table space online, né? Disponível. Alter table space, né? Table space 1 online. Então nós vamos agora torná-la disponível. Então vamos agora liberar ela para os usuários de maneira geral. Então, colar aqui o comando, vai executar, pronto, table space alterado. Então agora ela voltou a ficar online, voltou a ficar disponível para os usuários de maneira geral. Né? Então vamos limpar a tela aqui, né, para não poluir, né, clear str, para limpar as telas, pronto, e para continuarmos a nossa aula, né, nosso vídeo. Então qual é o próximo procedimento? Bom, assim como eu posso tornar uma table space online e offline, eu posso tornar uma table space também somente na opção de read only. Ou seja, eu quero fazer uma manutenção, eu quero fazer um backup. Só que naquele momento eu não quero que ninguém atualiza. Mas eu não quero tornar ela totalmente indisponível para os usuários. Então eu posso falar assim, olha, ela está disponível somente para leitura. Ou seja, você só poder fazer as consultas nos dados, nos objetos que estão gravados nela. Então tem a possibilidade de eu torná-la read only. Ou seja, os objetos que estão gravados nela somente serão lidos e não poderão ser atualizados. Então eu estou alterando a table space para o status de read only. Ou seja, somente para a leitura. Os objetos que estão gravados nela somente podem ser lidos e não atualizados. Então é o que nós vamos fazer agora com a opção de read only. Né? Então, novamente, editar, colar, eu executo aqui para então table space alterado. Então dessa maneira eu tornei a minha table space somente para leitura. Então ninguém vai poder gravar nada, não poder atualizar nada, nenhum objeto que está gravado nessa table space. Isso é muito comum em backups, né? Fazer backup eu não quero que naquele momento eu atualizo nada dela. A grande vantagem da table space é que eu posso dar um tratamento diferenciado para cada table space. É aquilo que eu disse no começo da videoaula, ou seja, criar ou separar os objetos logicamente em table space. Que aí você pode dar manutenção, você pode trabalhar e você não tira o banco de dados todo fora do ar. Você pode dar um tratamento específico para os objetos daquela table space, mantendo as demais table space disponível. E desta maneira não afetando os usuários e o ambiente de maneira geral. Então ela está agora somente read only. Né? Então agora eu fiz a minha manutenção, fiz o meu backup. Né? Então agora eu vou tornar, um momentinho. Então agora eu vou tornar a minha table space disponível para gravação. Então eu vou ter read write, ou seja, volto ela para que os objetos dos usuários ele possam ser lidos e gravados. Então é o status de read write. Quando você cria a table space, ela cria no status de read write. Então vamos voltar ela para a opção de read write. Então editar, colar. Então tá aí, read write. Pronto, agora eu posso estar gravando nos objetos, né? Não somente lendo, mas gravando nos objetos que estão gravados na minha table space definitiva, na table space 1. Bom, qual é a ideia agora? Imagina que eu criei uma table space, né? E ela não é mais suficiente, o espaço dela está pequeno. Então eu, como administrador, eu vou
aumentar o espaço dela. Na verdade, eu tenho que controlar o espaço dela para que nunca eu precise aumentar assim em caráter de urgência. Porque se faltar espaço para gravação de qualquer objeto, o gerenciador vai travar. Eu, como administrador, eu tenho que ter um controle para acompanhar o espaço gravado nas tablespace. Para a hora que eu precisar aumentar de maneira proativa, eu vou lá e aumento o espaço dela. E nunca espero acabar o espaço dela, né? Então eu tenho a opção aqui de estar aumentando uma tablespace, né, com a inserção de mais um data file, mais um arquivo. Então eu estou alterando, adicionando mais um arquivo. Então nós criamos a tablespace originalmente com 3 arquivos, 60 megas cada um. Então eu estou adicionando mais um arquivo de 60 megas, né? Então vamos colocar aqui a opção de reuse também, né? Caso o arquivo já exista, então eu vou estar reutilizando, né? Então eu estou adicionando mais um arquivo na minha tablespace, né? Arquivo 6 agora, tá? Então vamos lá adicionar mais esse arquivo, né? Ela vai ficar com 4 arquivos e vai aumentar o espaço dela de 680 MB, que era de 360, para 460 com 240 MB. Então eu estarei aumentando a minha tablespace, adicionando mais um datafile, mais um arquivo nela. Então, tablespace alterado. Então, a minha tablespace agora contém 4 arquivos de 60 MB, totalizando 240 MB, né? Aumentei o espaço dela. Então, é a maneira que eu tenho para estar aumentando o espaço da minha tablespace quando ela foi criada, ou o espaço já está ficando pequeno. Já está precisando aumentar o espaço dela. Esta é uma das opções. Nós temos 2 opções para aumentar o espaço de uma tablespace. A primeira dela foi o que nós vimos aqui, adicionando datafiles. Então, eu estou aumentando com a adição de mais um datafile. Existe outra opção também, que eu posso alterar o tamanho de um datafile. Na verdade, eu posso tanto aumentar como diminuir, né? Porque essa opção aqui, eu vou alterar o tamanho de um arquivo da tablespace. Se eu quiser aumentar a tablespace, eu aumento o tamanho de uma tablespace. Se eu quiser reduzir, se a tablespace está superdimensionada, eu reduzo. Que é o alter database, eu digo o arquivo que eu quero, da tablespace que eu quero manusear, alterar o tamanho, e aqui eu dou o retamanho, resize, né, o novo tamanho. Então lembrando que nós criamos os datafiles de 60 MB. Então eu estou aqui reduzindo para 50 MB um dos arquivos. Então de 240 vai ter o quê? Vai ficar com 230, que eu reduzi em 10 MB, né, um dos arquivos. Lembrando que eu consigo reduzir, quando eu for reduzir, se eu tiver espaço para reduzir. Se ela não tiver esse espaço, ela não vai deixar você reduzir o tamanho. No caso de aumentar, se você tiver espaço no HD, né, ele vai deixar aumentar, não tem problema nenhum. Agora a redução, ele vai checar as informações que tem lá, se permite essa redução. Mas de qualquer maneira é uma segunda opção para aumentar ou reduzir. Ou seja, eu estou alterando o tamanho de um datafile. Então eu estou aqui alterando, né, reduzindo o datafile arquivo 3, né, para 50 MB. Na verdade eu estou reduzindo, né, que era de 60 para 50. Então editar, colar. Então aqui eu vou reduzir o banco de dados alterado. Então eu reduzi a minha tablespace, né? Então essas são manutenções que eu faço na minha tablespace, né? Outra questão importante. Imagina o seguinte cenário. Eu quero criar uma tablespace e eu quero que aquela tablespace, ou um dos arquivos daquela tablespace, fique aumentando indefinidamente. Então existe uma opção que automaticamente, à medida que o espaço não vai sendo mais suficiente, ele vai aumentando. Vai aumentando até quanto? Enquanto ele tiver espaço no HD. Então isso aqui é mais uma segurança para o administrador de banco de dados, para ele não ser pego de surpresa, né? Então eu estou alterando o database. Para o datafile, o arquivo da tablespace 3, eu estou aumentando automaticamente, né, de 50 em 50K. Ou seja, ele vai aumentando automaticamente enquanto tiver espaço no HD, de 50 em 50K. Esse procedimento é interessante, por exemplo, né, que a maioria dos administradores fazem, num feriado prolongado. Eu não quero ser pego de surpresa num feriado. Então chega na sexta-feira, eu tenho um feriado até o carnaval. Chega na sexta-feira, eu coloco a opção para ir aumentando automaticamente, né, ao longo do feriado. Aí chega na quarta-feira, eu avalio o espaço e
reduz ou não, se caso, né? E aí eu tiro esse parâmetro aqui, porque ele vai ocupar todo, se você deixar, ele vai ocupar todo o espaço do HD. Quando tiver espaço, ele vai aumentando. Mas de qualquer maneira, por outro lado, eu não corro o risco de ser pego de surpresa. Porque, como eu disse, se o table space, o espaço acabar, o banco de dados trava. E ninguém quer ser chamado de madrugada, no final de semana, num carnaval, ou numa viagem, porque o banco de dados está parado. Então é a carta na manga dos administradores, ou seja, para a gente não ser pego de surpresa na questão dos espaços das table space. Então, eu estou aqui dando a opção para o arquivo 3, né? Para o arquivo 3, para ele aumentando automaticamente de 50 em 50K, né? Aí eu posso dar o tamanho que eu quiser, ele vai aumentando à medida caso o espaço que foi definido para a table space vai acabando. Então, dessa maneira eu vou dar a opção para ele aumentar automaticamente. Pronto, o banco de dados alterado. Então ele vai aumentar, né, esse arquivo 3, né, que faz parte da table space 1, vai aumentando automaticamente. Né? Bom, quando eu verifico os espaços criados, né, numa table space, criado uma table space, né? Então eu tenho aqui um comando que eu vou selecionar o espaço inicial, o próximo espaço quando for precisar de aumentar, que nesse caso aqui, né, de 500, o mínimo, o espaço mínimo, a porcentagem de aumento, ou seja, da table space 1. Então esse comando aqui nos dá uma ideia de quanto já está o uso de espaço da table space. Existe uma série de outros parâmetros aqui nessa tabela DBA table space, e aqui a ideia está pesquisando, identificando o espaço utilizado. Uma informação importante é que ele não aloca todo o espaço da table space que você define, os 240 MB. Ele vai alocando e aumentando o espaço à medida que você vai usando. Isso é importante para não estar deixando o espaço alocado e não utilizado. Então, aqui é o comando para pesquisar quanto está sendo utilizado, né, de uso de espaço dessa table space. Então aqui, está aqui, ó, espaço inicial 65 MB, né? Então, porcentagem mínimo, uma extensão só, né, um extent, né? Porque os espaços são em extents, né? São blocos de dados. Os demais ele vai marcando e vai à medida que vai utilizando. Como nós só criamos a table space, não estamos usando nada, a gente só tem o extent, né, o bloco inicial. E o mínimo dele, que é né, um bloco só. Então, ou seja, o espaço inicial que ele reservou para a utilização inicial dela. À medida que a gente for utilizando, ele vai aumentando, aí vai atualizando as informações de espaço, né, da table space. Uma outra informação importante é se eu quero os data files. Então nós falamos que as table space ela é composta de data files. Então eu posso saber quais são os data files que fazem parte da minha table space. Então está aqui o comando que vai, né, selecione o nome do arquivo, né, da DBA data file, uma tabela do dicionário de dados para a table space 1. Ou seja, quais são os file name, quais são os arquivos que estão sendo utilizados para a table space 1. O caminho e os arquivos. Então essa é uma informação importante que a gente tem que saber, né, quando for fazer qualquer manutenção dos data files dos table space. Principalmente o caminho, né. Então editar, colar. Então eu tenho aqui está o caminho, né, todo o caminho, né, que tem os data files, e aqui estão os arquivos 1, 2, 3 e 6, que são os arquivos que tem uma série de outras informações aqui, vocês estarem olhando, né? Mas é tudo dessa tabela DBA Data Files aqui. Então é uma tabela onde forma os arquivos sendo utilizados pelas table space ou pelo gerenciador. Então no nosso caso aqui eu pesquisei os arquivos, né? O nome dos arquivos e o caminho da table space 1. Então aqui nós temos aqui o caminho, aqueles arquivos que a gente informou para a table space 1. Vamos limpar a tela novamente, né? Para Clear SCR para facilitar a visualização aqui no poluir. Então, nós praticamente aqui encerramos, né, os procedimentos ligados à table space, tá? Então é muito importante esse controle, né, do administrador de banco de dados. Bom, agora nós vamos trabalhar os usuários. Então nós falamos que uma atribuição do administrador de banco de dados é criar e gerenciar os usuários da organização.
né? Quando você instala o banco de dados, então ele já cria uma série de usuários. O usuário administrador, o system, que é o que nós estamos utilizando, o DBA, sysdba, que é para o operador fazer backup, o usuário Scott com a senha tag, que é o usuário para manipular o banco de dados, né, academicamente, né, podemos se chamar, mas é a atribuição do administrador criar e manter e trabalhar quem? Os usuários. Todos os usuários que acessam o gerenciador de banco de dados é criado e mantido pelo administrador. Então aqui nós estamos criando e mantendo um usuário. Tá? Então estou criando o usuário que eu chamei de uso teste. Né? A senha, você informa a senha aqui, né? Identified by é o parâmetro da senha, ou seja, quando o usuário entrar com essa. Quando o usuário entrar no gerenciador de banco de dados com esta assinatura, ele vai informar esta senha aqui, né? Esse usuário. Tá? Então é esse usuário que vai estar sendo informado. Nós temos a table space definitiva, que é a table space 1, né? E a table space temporária, que é a table space 2. Tá? Então é a table space, é o usuário que nós estaremos trabalhando aqui no nosso. Então vamos criar usuário, também nascendo administrador, chamado uso teste. Então vamos lá criar este usuário. Então, colar, tá aí, usuário criado. Então criamos o usuário, né, chamado uso teste, com a senha S190385, né, e ele vai estar usando, todos os objetos estarão armazenados na table space definitiva, table space 1, e caso tenha necessidade, se o usuário usar alguma table space temporária, ele vai estar usando a table space 2, que foi a table space temporária que nós criamos, né. Eu posso pesquisar o usuário na tabela de usuários, né? Então esses parâmetros aqui, ele guarda na tabela do dicionário de dados, na DBA Users. Então esse usuário aqui foi guardado, está sendo armazenado nesse dicionário de dados, que nós podemos pesquisar essas e outras informações. Então aqui nós estamos pesquisando o nome do usuário, o identificador do usuário que ele guarda, table space default, definitiva, table space temporário. Tem uma série de outras informações que vocês podem estar pesquisando aqui na tabela DBA Users para usuários do teste. Então vamos pesquisar essas informações aqui no usuário uso teste. Então, estamos ainda no administrador. Então está aqui. Usuário uso teste, né? Table space temporária 2, definitiva 1, criou um ID, um identificador de número 64. Então está aqui, ele guardou as informações nessa tabela do dicionário chamada DBA Users. Então criamos o usuário uso teste, né? Nós estamos aqui alterando, nós falamos que nós podemos, além de criar o usuário, fazer manutenções, né? Então nós podemos aqui fazer a manutenção do usuário. Então nós estamos alterando o usuário, né, para S31 outro, dando uma senha para ele. Cabe ao administrador, né, fazer essa manutenção em todos os parâmetros do usuário. Então aqui no nosso caso nós estaremos fazendo a alteração do usuário. Nós mantemos a table space definitiva, né, para informar. Quando se altera o usuário, eu tenho que dar esse parâmetro, senão ele perde essa informação. Então eu estou alterando, né, o usuário, o parâmetro mudando a senha dele. Então, o usuário, quem usa perdeu a senha, eu venho aqui como administrador e altero a senha dele. Então eu vou alterar a senha dele, né, para essa outra senha. Então, usuário alterado, alterei a senha dele, mantendo a table space definitiva, table space 1. E agora, só para efeito de vocês conhecerem, eu estou aqui. Quando eu posso criar o usuário, eu posso alterar o parâmetro dele. Eu também posso apagar o usuário, ou seja, apagar o usuário do gerenciador. Então esse comando aqui eu vou eliminar, eu administrador posso eliminar o usuário, seja, o usuário foi demitido, não usa mais, então eu vou apagar e criar novamente, né, com os mesmos parâmetros, a senha anterior, table space 1, então eu vou dropar e apagar o usuário, né, só para vocês. A opção Cascade é para quê?
Quando eu apago o usuário, ele apagar todos os objetos. Essa informação é importante. Se o usuário não tiver nenhuma informação, aqui já é suficiente. Drop e use, o nome do usuário já apaga. Agora, se o usuário tiver algum objeto criado por ele ou gravado, eu tenho que dar a opção Cascade, que ele vai apagar o usuário e todos os objetos criados por esse usuário. É um comando bastante perigoso, né? Então aqui é o comando para apagar o usuário. Então eu estou apagando o usuário, dropando o usuário do meu banco de dados. Demora um pouquinho, porque ele faz uma série de validações antes de eliminar o usuário. Então vamos aguardar, aguardemos. Enquanto isso tomamos um copinho de suco. Está demorando um pouquinho. Então, apagando. Aí, demorou um pouquinho e usuário eliminado. Você vê que demora um pouquinho quando eu vou eliminar. Porque ele apaga todo, ele faz uma varredura no banco de dados, né? Como eu dei a opção Cascade, ele faz uma varredura do banco de dados para eliminar, liberar todos os objetos que foi criado por esse usuário. E apaga tudo. Então, cuidado com essa opção Cascade aí. Bom, em seguida, agora nós vamos criar, né, esse usuário novamente. Então vamos criar novamente, porque a gente vai usar ele, vai precisar dele nos próximos procedimentos. Então, criar o usuário, nós já explicamos, né? Então, basicamente é repetir o comando aqui. Colar, né? Então, criar usuário. Para criar é rapidinho, é bem mais rápido. Então, criei o usuário, né? A senha dele é a mesma, S19 e tal, e a table space definitiva, a table space 1, a temporária, a table space 2. Bom, a ideia é a seguinte: profiles. Bom, o gerenciador de banco de dados tem um recurso que diz o seguinte: você pode limitar o uso dos recursos do gerenciador de banco de dados para o usuário. Você pode criar perfis de uso para os usuários. Para que serve esse perfil, a profile? Basicamente é para você dinamizar, para você se organizar o uso dos recursos, para que o usuário utilize demais um recurso e outro usuário não utilize o recurso. Então, quando você tem poucos recursos no gerenciador, ele permite que você crie perfil para os usuários. Então, aqui o comando que cria o perfil é o comando profile. Então, o que eu estou fazendo aqui? Create profile, o nome do perfil, que eu chamei de perfil uso teste, que vai ser o perfil utilizado para o uso teste, e quais são as limitações. Aqui eu estou dizendo sessões por usuário, uma. Ou seja, esse usuário só vai poder submeter uma única sessão de vez, uma única atividade por vez. Por quê? Para evitar que o usuário submeta 10, 15 atividades, 10, 15 sessões e use todo o processador do gerenciador, do processador do servidor. Então estou dizendo o quê? Esse perfil só vai usar um usuário, ou seja, quando ele submeter uma segunda sessão, vai ficar aguardando terminar a primeira sessão dele, né? Então é uma maneira de você limitar os recursos do uso do servidor e do gerenciador. Tempo de conexão, connect time, 60 segundos, 60 minutos, desculpa. Então eu posso dizer o tempo que ele vai estar conectado no banco. Se ele passar desse tempo, eu desconecto. Não, o usuário vai ficar usando o banco o tempo todo e outros não vai estar conectado. 60 segundos aqui. Tá? Então, a ideia é essa. O tempo que você vai estar se conectando na aplicação para o uso do banco de dados. Se passar de 60 segundos, ele vai derrubar. Tem que tomar cuidado com esse parâmetro, porque senão está no meio de uma aplicação e vai e derruba. Outra questão, idle time, o tempo que vai estar, você se conecta e fica sem mandar nenhum comando. 50 segundos. Então, você vai evitar aquele tipo de coisa. O cara está numa aplicação, está usando o banco, ele vai, minimiza a tela e vai almoçar. E aí fica parado, vai esperando, né, e não vai. Então, 50 segundos ele vai e derruba a aplicação do usuário. Então, tem uma série de opções aqui no material do AVA que explica todas as opções aqui. Então, qual que é a ideia? Eu estou criando um perfil chamado perfil uso teste com essas restrições, né, para depois vincular aos usuários. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu posso ter empresa que cria perfil para gerente, empresa que cria perfil para diretor, empresa que cria perfil para N pessoas. Então, essa é a ideia. Eu estou criando um perfil para dinamizar e organizar o uso dos recursos do gerenciador de banco de dados e do servidor também, né?
Então essa é a ideia. Então vamos criar esse perfil chamado perfil uso teste. Podia ser qualquer nome aqui, né? Eu chamei de uso teste. Tá? Então vamos lá criar este perfil. Editar, colar. Pronto, perfil criado. Então eu criei esse perfil e vou estar utilizando ele. Novamente vamos limpar a tela. Clear SCR. Tá? Então eu já tenho o perfil. Agora, eu preciso vincular esse perfil aos usuários. Né? Então eu criei o perfil. Agora aqui no comando eu estou alterando o usuário, uso teste, e estou dizendo que esse usuário tem o perfil, vai usar o perfil uso teste. Então é nessa maneira que eu vinculo um perfil, né, a um determinado usuário. Então aqui que eu estou vinculando o perfil, o profile que eu criei anteriormente ao determinado usuário. Posso criar um perfil a N usuários. Né? Então posso falar perfil gerentes, vinculo todos os gerentes da empresa. Criar um perfil analista, vinculo todos os analistas. E aí vai, perfil da área comercial, perfil da área financeira, perfil da área de produção. Enfim, eu posso criar perfil com característica por grupos lógicos de usuário. Né? Então agora eu vou vincular o perfil ao usuário criado. Então pronto, usuário alterado. Alterei o usuário e vinculei o perfil a ele. Se eu já tenho o perfil, eu já posso, quando eu criar o usuário, eu já informar qual é o perfil. É que eu não tinha o perfil criado anteriormente. Então eu criei o perfil posteriormente, né, e vinculei ele ao usuário. Bom, a ideia é a seguinte: o fato de eu criar um usuário não quer dizer que ele já está disponível para usar o banco de dados. Eu vou ter que dar privilégios para esses usuários. Né? Então, o usuário não faz absolutamente nada no gerenciador de banco de dados se o administrador não disser para o gerenciador o que é que esse usuário pode fazer. Então, agora eu vou trabalhar com os privilégios do usuário. Primeiramente no privilégio de sistema, depois privilégio de objetos. Então, eu estarei dando privilégio. Então, aqui no nosso caso, inicialmente, eu estou dando privilégio de conexão ao banco de dados, ou seja, a partir de agora, até agora esse usuário não pode nem se conectar ao banco. Eu estou dizendo através do comando grant que este usuário vai poder se conectar ao banco de dados. Então, o comando que dá privilégio é o comando grant. Assim como eu dou o privilégio, eu posso revogar esses privilégios. Então é o comando revoke. Então aqui eu estou dando privilégio para se conectar ao banco de dados, é o grant de connect. Então eu estou dando privilégio. Eu, como administrador ainda, vou dar esse privilégio de se conectar ao banco de dados. Então, editar, colar. Então, pronto, concessão bem sucedida. Então, a partir de agora, esse usuário usa o teste tem o privilégio de se conectar ao banco de dados. Então, esse é um dos privilégios que eu estou dando para ele. Agora, esse privilégio não é suficiente. Então agora eu tenho que dar um privilégio para usar os recursos do banco de dados. Esse resource é meio perigoso, né? Porque ele tem todos os privilégios para usar um pouquinho abaixo do administrador. Ele pode fazer um monte de coisa. Então o ideal é que você dê os privilégios exatamente do que aquele usuário pode estar fazendo. Então aqui você vai estar dando o privilégio de usar os recursos do banco de dados. Então eu estarei dando esse privilégio de uso dos recursos, o resource, tá, ao banco de dados. Então, editar, colar, pronto, concessão bem sucedida. Então, a partir de agora, esse usuário pode não só se conectar, como usar os recursos do banco de dados. Então, agora nós vamos pesquisar, verificar quais são os privilégios que esse usuário tem. No caso aqui, então, vamos ver aqui os privilégios que tem lá dentro da tabela User Sys Privileges. Né? Vai ver os privilégios que tem dos usuários de maneira geral. Então vamos ver quais são os privilégios. Então tá aí. Então o privilégio do usuário do sistema, né? Dentro do sistema ele tem privilégio de fazer tudo isso aqui. De materializar, tabela, criar tabela, table space não limitada, acessar, é o privilégio de uso dos recursos. Então, como eu disse, o privilégio do resource ele é muito poderoso. Então, ele pode fazer um monte de coisa aí.
né? Então, regravar queries. Então tem uma série de opções. Então esse privilégio de research ele é muito poderoso, né? Então é muito cuidado quando conceder esse privilégio de research. Aí nós temos aqui dentro da tabela dos usuários. Então vamos ver nessa tabela do usuário quais são os privilégios que ele tem, quais são os usuários criados. Na verdade aqui não é de privilégio, é para saber a tabela dos usuários. Quais são os usuários criados? Então vamos ver quais são esses usuários. Então está aqui o privilégio do usuário, né? Está no administrador. Então ele tem o poder aí de fazer todo um trabalho, né? De grupo, de sistema, de abrir arquivos, né? Então é um privilégio de sistema e tem um poder muito grande ainda dentro do conceito de uso dos recursos, tá? É um privilégio poderoso, né? Que ele tem. Usa Table Space System, que é o Table Space do administrador, que é o dicionário de dados. Tem uma série de privilégios que ele tem o poder para estar fazendo. Então, só para ter uma ideia, né, desse research aqui, do que ele pode estar fazendo. Bom, nós vamos precisar de um segundo usuário, né, que é o usuário uso teste 1. Então, vamos criar um segundo usuário para simular aí o nosso... Então, agora vamos criar o usuário uso teste 01. Né? Então está criando, nós estamos apagando aqui para ver se já existe, né? Então não deve existir, ele deve dizer que o usuário não existe. Então vamos dropar o usuário do teste, só para ver se ele não existe aqui, né? Ele deve dizer que não existe. Então usuários do teste não existe. Nós vamos criar ele agora, né? Para estar utilizando ele. Então agora nós vamos estar criando esse usuário, né? Para poder utilizar aí nos nossos procedimentos. Então eu estou aqui, né? Criando o usuário, a senha dele, a Table Space Default, definitivo, que a gente já falou. E aqui tem uma opção nova aqui. Então eu posso, quando eu crio um usuário, eu posso dizer quanto ele pode estar usando da minha Table Space que eu estou criando, né? Então eu estou dizendo que a Table Space definitiva é a Table Space 1. Só que ele vai poder usar só 5 megas. Vamos colocar um pouco maior aqui, né? 50 megas. 50 megas, né? Da Table Space 1. Tá? Então, se eu não falar nada, ele pode usar todo o espaço dela, de maneira que estiver disponível. É uma maneira de eu gerenciar o uso dos recursos da Table Space. Evitar que um usuário use toda a Table Space e não sobe espaço para outro usuário. Então, eu posso dar a cota máxima de uso da Table Space que vai estar utilizando. Então, vamos criar aqui o segundo usuário, né, que é o uso teste 01. Então, vamos aqui, né, nosso gerenciador, vamos limpar a tela novamente, clear SCR. Então vamos criar o segundo usuário. Pronto, usuário criado. Tá? Então nós temos agora dois usuários, o usuário uso teste e o usuário uso teste 1. Bom, então nós pomos aqui novamente, né, dando o privilégio de conectar o banco para uso teste 01. Então, uso teste 01 de conexão ao banco, igual nós fizemos com o uso teste. Então, ainda como administrador, eu vou permitir que o uso teste 01 também se conecte ao banco de dados. Então, vamos dar o privilégio de conectar ao banco, como nós já vimos anteriormente. Tá? Então, tá aí, concessão bem sucedida. Aqui em seguida, eu não dei o privilégio de uso dos recursos. Estou dando o privilégio menor de criar usuários, que eu posso dar um privilégio para um usuário criar outros usuários, criar, alterar os parâmetros, dropar um usuário e criar a tabela. Quando eu dou criar tabela, ele pode alterar a tabela, dropar a tabela. Então eu não estou dando o privilégio de uso dos recursos. Então eu estou dando alguns privilégios para ele. Esse é o ideal, é isso que nós devemos estar fazendo. Tá? Então vamos dar esse privilégio de criar usuário, né, criar tabela, tal, e criar, alterar e pagar o usuário para o segundo uso teste 01. Então eu, administrador, estou concedendo este privilégio para o uso teste 01. Então, novamente aqui, concessão bem sucedida. Então agora o uso teste 01 pode criar usuário, alterar os parâmetros do usuário, dropar um usuário e criar tabela. Então continuamos aqui, né? Podemos fazer novamente a pesquisa dos privilégios do uso teste 01.
né? Então vamos pesquisar os privilégios do uso teste 01, né? Na tabela DBA privilégio de sistema, né? Então vamos pesquisar os privilégios desse usuário. Pronto. Então tá aí, criar a tabela, aí, ó, uso teste 01, criar a tabela, criar o usuário, alterar o usuário e então eu pesquisei, né, os privilégios dele no dicionário de dados nessa tabela. Ela mostra todos os privilégios. Então, bom, qual que é a nossa ideia agora? Nós vamos agora, né, para trabalhar esses privilégios, nós vamos se conectar ao uso teste e criar um objeto. Lembra que nós criamos na parte acadêmica, na parte do modelo comercial. Então nós vamos criar uma tabela cliente, né, para poder utilizar ela aqui ainda dentro do conceito da administração do banco de dados. Então, lembrando que essa tabela cliente, né, eu tenho aqui a chave primária, código, né, que eu tinha criado, e eu vou estar criando, ó, na Tablespace 1. Então aqui eu estou informando que ela vai para a Tablespace 1. Na verdade, eu nem precisaria estar informando, porque quando eu criei o usuário, eu já disse que a Tablespace definitiva era para gravar na 1. Mas eu estou mostrando aqui para vocês, né, saberem que vai gravar esse objeto na Tablespace 1. Então antes eu tenho que me conectar em uso teste, porque eu estou no administrador. Então eu vou me conectar em uso teste. Então connect uso teste. Então a senha 190385. Pronto, conectado. Já estou no usuário uso teste. Não estou mais no administrador. Então agora eu vou criar essa tabelinha cliente aqui, esse objeto dentro desse usuário. Tá? Tabela cliente. Então, pronto, tabela criada. Então criei uma tabelinha cliente, né, dentro do usuário, uso teste, né, para utilizar. Vamos limpar a tela novamente. Clear SCR. Agora nós vamos dar uma coisa importante. Quando eu crio um objeto, eu tenho poder total naquele objeto. Criar, alterar, inserir dados. Agora, quando eu crio um objeto, se um outro usuário vai fazer manutenção nesse objeto, na minha tabela, o objeto criador, eu tenho que dar permissão, dar o privilégio para aquele outro usuário fazer manutenção, inserir dados, manipular na minha tabela. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu uso o teste, que criei a tabela, acabei de criar, estou dando autorização de select e insert, tá vendo? De consultar e inserir para o usuário uso teste 01 na minha tabela cliente. Então conceda o privilégio de consultar e inserir dados na tabela cliente para quem? Para o uso teste 01. Então eu estou dando esse privilégio. É o chamado privilégio de objeto. Tá? Então a partir de agora o usuário uso teste 01 vai poder criar e conceder, manipular os dados na tabela minha assim, uso teste, a tabela que eu criei. Eu tenho que dar esse privilégio. Então é o que eu estou fazendo aqui. Então, novamente, editar, colar. Pronto, concessão bem sucedida. Então a partir de agora, o usuário uso teste 01 vai poder inserir e consultar dados na minha tabela. Tá? Agora eu vou me conectar no usuário uso teste 01 e vou consultar e inserir dados na tabela cliente, tabela uso teste que eu acabei de dar o privilégio. Só vou ver qual foi a senha que foi criada aqui para uso teste 01, para me conectar 220388. Então eu vou me conectar em uso teste 01, né, para poder fazer a consulta e inserção. Então connect uso teste 01. A senha é a S220388. Acho que é 88. Conectado. Exatamente. Então agora eu já estou no usuário uso teste 01. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu acabei de dar o privilégio para uso teste 01, né? Consultar e inserir. Bom, então eu vou primeiro consultar. Uma informação importante. Quando você vai informar o objeto, se você está no próprio usuário, você só informa o objeto.
Ele sabe que é daquele usuário. Agora, se eu vou manipular o objeto de um outro usuário, eu tenho que dizer para o gerenciador de qual usuário é. Então eu estou consultando os dados da tabela cliente do usuário uso teste, porque eu não estou no usuário uso teste, eu estou no usuário uso teste 01. Então eu tenho que dizer o usuário e ponto o nome da tabela que eu estou. Caso eu esteja manipulando dados de uma tabela, de um objeto de um outro usuário, eu tenho que dizer para ele de qual usuário que é. Então é o que eu estou fazendo agora, eu estou consultando dados da tabela cliente. Ela deve estar vazia, né? Porque nós só criamos, não inserimos nada ainda, mas vamos consultar. Então está aqui, né? Então não há linha selecionada, está vazia. Nós acabamos de criar, nós criamos ela no teste, não inserimos dado. Agora, usuários do teste 01 tem privilégio de inserir, não tem? Nós acabamos de conceder o privilégio aqui. Então eu posso inserir, então eu vou inserir uma linha na tabela cliente do usuário uso teste. Então desta maneira eu posso inserir dados em um outro usuário, tá? No objeto de um outro usuário. É o que nós vamos fazer aqui. Editar, colar. Pronto, uma linha criada. Então acabei de inserir. Se você for consultar agora, vamos agora consultar, deve agora aparecer. Eu acabei de inserir. Lembrando que eu estou inserindo na tabela cliente do usuário uso teste. Não é no usuário que eu estou. Então se eu vier agora, eu vou consultar. E aí está as informações que eu acabei de inserir. Né? Então eu posso manipular dados, privilégios de um usuário para um outro usuário. Tá? E finalmente aqui eu vou estar revogando os privilégios. Então agora eu volto em uso teste. Primeiro eu vou revogar os privilégios da tabela cliente. Não é vendedor, é cliente. Né? Tabela que eu criei. Então eu vou, né, eu estava em uso teste e criei autorizações para o usuário uso teste 01 na tabela cliente. Agora eu vou revogar tanto a inserção de dados como a consulta. Né? Então eu vou voltar no usuário uso teste. Uso teste. Senha é 19 03 85. Errei a senha. Connect uso teste. Vamos ver qual é a senha que eu acho que esqueci. Vamos ver qual é a senha do uso teste. Senha do uso teste. Tinha S maiúsculo. S190385. Então, vou pôr maiúsculo aqui. S190385. Pronto, conectado. Finalmente funcionou. Então agora eu vou revogar. Voltamos lá na revogação, no final, página 9. Então eu vou revogar, né, os privilégios de uso teste 01. Tá? Eu estou em uso teste, eu estou revogando o privilégio de inserção e consulta na tabela cliente para uso teste 01. Então eu estarei revogando. Pronto, revogação bem sucedida. Tá? Então eu estou revogando os privilégios. E finalmente eu vou no administrador revogar os privilégios de criar tabela para uso teste 01. Só que aqui é no administrador. Né? Eu tinha dado o privilégio de criar usuário, alterar, dropar, criar tabela. Eu estarei revogando. Então eu vou me conectar no administrador. Connect System. A senha, se eu não errei. Pronto. Então agora eu vou revogar. Vamos limpar a tela. Clear CCR. Eu vou revogar o privilégio, né, de criar tabela aí, ó, criar usuário, alterar usuário, dropar aí uso teste 01. E aí com isso, né? Então pessoal, a ideia é a seguinte. Então o objeto dessa
A aula foi trabalhar a questão das tablespace, a questão dos usuários e principalmente os privilégios. Isso é muito importante para o administrador de banco de dados. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Muito obrigado.